Vamos lá, finalmente conclusão, né? Vamos lá. Cheguei na conclusão. Primeira coisa, usar o conectivo de conclusão, né? Diante do exposto, em suma, portanto, não posso que já usei, né? Alguma coisa que dê de conclusão. Beleza, já coloco aqui, diante do exposto, de tudo que for exposto, né? Conectivo. Segunda coisa que tem que fazer é fazer a retomada da tese, das duas partes da tese, né? Vamos ver se eu fiz, ó. Logo no primeiro, nas primeiras linhas ou na primeira linha, você joga a tese, né? A retomada. Você tem que retomar essa parte aqui, ó, lá da introdução, ó. Tanto essa parte azul escura e a parte azul clara, né? Vamos ver. O sucesso na composição, na escrita de nota máxima, depende de métodos de escrita e ênfase no estudo de formas de propor meios viáveis de lidar com o quadro analisado. Certo, vamos lá. A primeira parte, o sucesso na composição nada mais depende de métodos de escrita. Ó, essa partinha aqui, ó, que eu estou dizendo que para ter sucesso na composição na escrita, de uma nota boa, depende de métodos de escrita, ou seja, depende disso aqui, ó. Então já citei a parte azul, ó. Já citei que para tirar nota 1000 tem que ter estratégia específica de escrita. Feito a parte azul. Bota aqui que retomei a parte azul, a primeira parte da tese, né? Fiz a retomada. Agora vamos para a segunda parte. Tem que ser a partinha, a partinha azul foi, azul clara. Pelo investimento, numa boa preparação, com foco na resolução da proposta de redação, né? Eu digo, na conclusão, e ênfase no estudo de formas de propor meios viáveis de lidar com o quadro analisado. E, tá, eu tenho que ter ênfase, uma boa preparação, ênfase no estudo, né? Se preparar para isso, tá diferente o sentido, mas tá batendo, né? O ideal é bem próximo. A ênfase no estudo de formas de propor meios viáveis. Esse meio viáveis é a mais, porque eu não falei aqui eu não falei aqui nem azul meios viáveis. Ó. Se isso acontecer, eu acho que você pode acrescentar aqui, ó, nessa parte, sei lá, na resolução da proposta de forma, aqui, ó, pelo investimento numa boa preparação com foco na resolução da proposta, uma resolução, uma solução acho, viável, possível, já usei, uma solução que tenha viabilidade, né, que tenha chance de ser realizada, sei lá, que tenha, deixa eu ver, deixa eu pensar, já sei, uma resolução, deixa eu mudar isso aqui, com foco em resoluções razoáveis, porque razoável é algo viável que pode ser feito, né? Por que eu fiz isso? Coloquei esse razoável aqui, porque eu mencionei aqui como posso dizer, na segunda parte da tese, ó, tá aqui, ó. O aluno tem que investir numa boa preparação com focar em resolução razoável da proposta de redação. Aí, e aqui a parte em azul, né, claro, vou botar aqui. O aluno tem que ter ênfase, né, no estudo de formas de propor meios viáveis de lidar com o quadro analisado, ou seja, com o quadro analisado é com a situação, o problema analisado. Né? Quadro aqui no sentido figurado, de situação, como posso dizer, é o quadro, aquela formatação daquela coisa que está acontecendo, certo? É o quadro. Por exemplo, o quadro do paciente é como ele está, não é o quadro em si, né? Beleza, então, o que a gente tem que fazer aqui na conclusão? Retomar a tese, as duas partes, né? Claro, a tese, e antes de fazer a retomada, ou depois, né? Colocar o conectivo. Feito, né? Agora vamos para a segunda parte. Qual é a outra parte? A proposta de intervenção, né? Na proposta de intervenção, você tem que ter o seguinte, deixa eu colocar aqui para ficar melhorzinho aqui. Qual é a proposta de intervenção do seu texto? Tem que ter o agente, tem que ter a ação que o agente vai fazer, tem que ter o meio pelo qual a gente vai fazer a situação, né? A ação que você propôs. Tem que ter, qual é o nome do outro? A finalidade, né? Todo agente tem uma ação e tem um meio e tem uma finalidade, né? O objetivo no qual você quer chegar e no final você tem que dizer o detalhamento. O detalhamento é quando você
detalha. Ou você pode detalhar a ação que você vai propor. Não, vou começar pelo agente. Detalhar o agente, a ação. Você pode detalhar... O que mais? O meio, né? Que você vai fazer. Usar, né? E detalhar a finalidade, não, né? Você não detalha, a finalidade é onde você quer chegar, né? Com sua proposta. Então, é isso. O detalhamento é um acréscimo, vamos dizer assim, dessas três partes aqui, ó. Do agente, do meio e da ação. Vamos colocar aqui em prática que eu acho que dá para entender melhor. Vamos lá. Aí eu digo, diante do exposto, o sucesso na composição, na escrita de nota máxima depende de métodos de escrita e ênfase no estudo de formas de propor meios viáveis de lidar com o quadro analisado, né? Para tanto, aí eu digo para tanto, ou seja, a finalidade de fazer isso daqui, aí eu já grifo que é o conectivo, né? Para tanto, o aluno, aí eu digo, o aluno deve ler prováveis assuntos a serem abordados no exame. Então, para ele fazer essas duas coisas, ele tem que ler assuntos que possam cair, que podem ser abordados no exame. É essa partezinha aqui está pegando pelo menos a parte da tese em azul escuro. Não, azul claro, porque ele não tem que ler assuntos que vão ser abordados no exame. Eu acho que faltou dizer que é mais assim, que o assunto tem que ser mais voltado para a resolução do. Você lê os assuntos prováveis que vão cair, mas com foco, como eu disse na tese, com foco na resolução do problema. Certo? Então o aluno deve ler prováveis assuntos. Vou mudar aqui, prováveis modos, assuntos, não, os assuntos a serem abordados no exame com foco, com a intenção, com foco. Como é que eu boto aqui? Porque eu quero adicionar a essa parte essa questão mais voltada para o foco para resolver o problema, certo? O aluno deve ler prováveis assuntos a serem abordados Ah, já sei. Assuntos prováveis assuntos juntamente juntamente com o foco dado prováveis assuntos dando foco. Deixa eu pensar. Então assim, ó, prováveis questões possivelmente abordadas no exame. Aí eu botaria uma vírgula aqui, em especial vírgula maneiras de realizar, modos de realizar, proposições não eu botaria assim, em especial, algo propositivo, né? Abordagem no exame especial, proposições, né? Proposições de amenização ou solução.
Ponto. Então, certo. Voltando para cá, para a estrutura, né? Para tanto, o aluno deve ler prováveis questões possivelmente abordadas no exame, em especial proposições de amenização ou solução. Questões, eu acho que eu vou botar problemas, fica melhor. Problematização. Problemas. Possivelmente abordados, abordadas, né? Problemas possivelmente abordados. Certo. Vamos lá. Para tanto, o aluno deve ler prováveis problemas possivelmente abordados. Ler prováveis problemas possivelmente abordados. Nossa, cara. Deixa eu tirar esse provável. Ficou redundante, ó. Prováveis problemas possivelmente abordados. Ler problemas possivelmente abordados no exame. Agora sim. Em especial, proposições de amenização ou solução. Beleza. Certo. Então vamos tentar agora ver cada item aqui na proposta de intervenção, né? Que tem que ter esses itens aqui, ó. Vamos lá. Eu digo que tem que ter isso daqui, né? O sucesso na composição depende disso aqui e da ênfase, né? Em forma de propor meios viáveis, né? Para tanto o aluno... então já tem um agente. Quem que vai resolver esse problema? O aluno, o próprio aluno. Então vou botar o agente de vermelho. Certo. O agente vermelhinho aqui. O próprio aluno eu coloquei como agente para resolver. No Enem, geralmente você bota os órgãos, né? O governo, os ministérios, né? Depois eu posto no grupo aí uma sequência de agentes que vocês podem colocar, né? Beleza, agente e o aluno. O aluno, ele tem que ter uma ação, né? Então, qual é a ação dele? Ler problemas possivelmente abordados no exame, né? Então aqui eu vou botar a ação. Vou chamar de verde. Verde escuro. Beleza, então a ação já tem. Então vou botar aqui. Então tem um agente e tem uma ação, né? Se eu tenho um agente e uma ação, eu tenho o modo de realizar a ação. O ação é o aluno, o agente é o que ele tem que fazer aqui, ler, né? Aí eu boto para isso o conectivo. Deixa eu botar em roxo. Para isso, pesquisar conteúdos na internet sobre discussões de como governos, políticos, especialistas, como outros países tratam da problemática em comum. Ou seja, já tenho aqui o meio do aluno fazer a ação que foi proposta. Vou chamar o meio de laranja. Então, ó, gente, estão percebendo? Ó, eu coloquei o agente, a ação que ele tem que fazer. E como é que ele faz essa ação? Ele tem que ter o meio. O meio vai ser aqui em laranja, beleza? O meio que ele tem que realizar a ação. Se eu digo que a ação ele tem que ler, então o que ele vai ler? Ou como é que ele vai ler? Eu digo aqui que ele tem que pesquisar e ler lá os conteúdos. Então eu disse como o meio ele vai fazer isso, né? Certo. Então até aí eu tenho agente, ação e meio. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu não dividi a minha tese em duas partes. A primeira partinha azul escuro está feita aí. Só que tem outra parte que o aluno tem que fazer também, ó, para ele tirar uma nota boa. Eu coloquei aqui, ó, aí joguei o conectivo no que diz respeito. Vou botar em roxo. No que diz respeito, eu estou falando a partinha azul aqui, ó. No que diz respeito à estruturação. Não, no caso eu estou falando dessa composição aqui, ó, do azul escuro, né, a estruturação, né, a composição. Aí, no que diz respeito à estruturação, a leitura, aí eu sugiro a leitura. Então, mais uma ação que o aluno tem que fazer. A leitura com a intenção de observar o modo de exposição das ideias. Então, mais uma ação. Então, vamos lá. Vou botar aqui. Vou chamar de ação também aqui. Porque o aluno tem que ler. Ó, no que diz respeito à estruturação do texto, né?
a leitura com a intenção de observar o modo de exposição das ideias, de redações que obtiveram nota 1000, pode apresentar ao candidato procedimentos de argumentação. Gente, pessoal, uma coisa interessante. Vejam, essa ação de leitura, ela pode ser considerada um detalhamento da ação do aluno ler, certo? Eu disse que o aluno tem que ler problemas que vão cair, né? Não é isso? Beleza, é uma ação. Eu adiciono que ele também tem que ler redações que ganharam nota 1000, porque lá vai ter coisas, modo de argumentar, que você pode pegar lá e fazer a redação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que essa leitura aqui, a leitura com a intenção de leitura de redações, com a intenção de buscar a leitura com a intenção de observar o modo de exposição das ideias de redações que obtiveram nota 1000, pode apresentar ao candidato procedimentos de argumentação, ou seja, para ele ganhar mais assim maneiras de escrever, ele tem que ler isso daí. Então eu vou chamar isso de detalhamento. Vou botar o detalhamento de outra cor aqui, peraí. Verde claro, certo? Então, ó, como assim que eu estou falando? Essa ação aqui, a leitura que ele tem que fazer, é o detalhamento da outra ação. Assim, é algo a mais da outra ação, certo? Então vou botar aqui o verde claro. E finalmente chegamos à finalidade, que eu vou chamar, vou botar aqui cor aqui, vermelho, esse vermelho aqui. Ó, assim sendo, ó, o conectivo aqui, poxa, assim sendo adotadas as recomendações, né, Maria Antônia, isso aqui foi brincadeira, deixa eu tirar. Não coloque nada que identifique você na redação. Assim sendo adotadas as recomendações, acho que nem adotadas, seguidas, né? É provável que o aumento das chances de se conseguir uma boa nota no desafiador exame nacional. Ou seja, se eu seguir tudo aquilo, eu vou tirar uma nota boa. Então isso aqui seria a finalidade, certo? Então, gente, basicamente, ó, na conclusão do Enem tem que ter isso, ó. Recapitulando, ó, você vai colocar o agente, o aluno, o agente que você tem que fazer, no caso do Enem, aqui é brincadeira, né? O aluno vai fazer, mas tem que ser o agente, tem que ser o governo, por meio do Ministério da Educação, da Saúde, dependendo do tema. Tem também os poderes, né? O poder legislativo, o poder judiciário. Você tem que ver qual é o agente que vai resolver o problema que você está tratando na sua redação, né? Ó, o agente, o aluno no caso, eu propus aqui a ação que ele vai fazer. Depois, eu proponho o meio que ele vai fazer aqui em amarelo. Depois, eu detalhei a ação que ele vai fazer. Assim, vamos dizer que eu coloquei mais uma ação, certo? Da leitura que ele tem que fazer. E ao final eu concluo com a finalidade. Ou seja, com o efeito que eu quero chegar com a minha proposta aplicada. Certo? Basicamente é isso, né? Tem um monte de coisa a ser criticada aqui, mas deu para entender o mínimo, o básico do básico em relação ao que tem que fazer na conclusão, né? Vamos lá. Talvez para o próximo vídeo, né?